Olá, boa noite. Mais um episódio do Momentos Transcendente. Hoje nós vamos conversar sobre como está a sua energia para conquistar seus sonhos. Estamos quase no final de janeiro e como vai a sua energia para realizar as suas promessas do dia 1º de janeiro? Muita gente já nem lembra mais o que foi que se prometeu no dia 1º de janeiro. É o seu caso? Se for, acompanhe a gente aqui, porque se naquele momento era importante as metas que você se colocou e está agora faltando energia, vamos conversar um pouco sobre do que se trata energia para conquistar sonhos. E eu trago algumas dicas, algumas perguntas interessantes para reflexão e um pouco de mostrar como é que é esse mecanismo de energia em nós, para que vocês possam escolher seguir na conquista dos sonhos de vocês, ok? Eu sou Fátima Sobral Fernandes, sócia fundadora da Transcendente Desenvolvimento Humano e Organizacional, uma empresa credenciada no Sebrae para dar instrução de educação empreendedora, desenvolvimento empresarial, gestão estratégica. E estou aqui para tratar desse assunto de energia, não apenas para as pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas também, para os que querem empreender e para os que já estão empreendendo e não estão tendo ânimo, não é? Para manter o esforço necessário para obter os resultados que deseja, que almeja, ok? Então vamos lá. Energia, não é? Se a gente pergunta como está a sua energia para conquistar seus sonhos, a gente está falando de medição de energia. Tem uma sensação interna, não é? Que a gente pode dizer, a minha energia está ok, está muito alta, está nem alta nem baixa, está baixa e muito baixa. Mais ou menos assim, não é? A grosso modo. Mas é internamente nossa autopercepção. Mas há também mecanismos de avaliação disso, são os testes para análise de perfil comportamental, não é? Esses testes, não é, para além da sua intuição, trazem uma medição mais precisa, não é, com 97% de precisão, de fato de como está a sua energia, inclusive energia situacional e a sua energia própria, porque às vezes tem diferença ligada à motivação externa, extrínseca e à motivação intrínseca, né? São dois aspectos que a gente vai falar mais adiante. E esses testes, por exemplo, o teste que eu uso, que é baseado na metodologia DISC, que foi criada por William Moulton Marston, né? Ele foi adaptado para o Brasil e tem 97% de precisão já adaptado à cultura brasileira. E ele é utilizado em mais de 70 países, não é? O que dá a ele uma precisão e uma qualidade de previsão dessas características muito, muito boa, não é? Ele pode ser, esse teste de análise de perfil comportamental, ele pode ser usado não só para medir energia, mas para uma série de outros aspectos, não é? Áreas de talento, as competências, formas de decisão, uma série de flexibilidade. E também pode ser feito em equipe, você avaliar o perfil da sua equipe, se tem todos os padrões de comportamento necessários para a equipe bem funcionar, ou se tem só de um tipo, falta o outro. Então é bem interessante. Mas eu hoje não vou falar de testes de avaliação de perfil comportamental, eu vou falar do aspecto energia, né? Como está a sua para conquistar seus sonhos? Bom, quando a gente está com energia baixa, é porque andou gastando energia psíquica de forma a não produzir trabalho, né? Ficar rodando, um pensamento de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. A gente se cansa, não faz nada, não produz, não toma decisão, porque o primeiro ato para decidir, para produzir alguma coisa é tomar a decisão de que vai fazer, tomar sua vontade, tomar o ato de vontade
como uma decisão sua, né? Não do mundo, do ambiente, e fica remoendo nas suas dúvidas internas, né? Esse diálogo interno foi trabalhado de uma forma bem interessante. Bom, ele é muito trabalhado na psicanálise, ele é muito trabalhado por Freud, Lacan, Jung, enfim, várias abordagens psicológicas para explicar a subjetividade humana. Mas, do ponto de vista da gestão e de ferramentas de gestão que apoiem as pessoas a saírem dessa dúvida e alcançarem seus objetivos, ela foi bem trabalhada por Tim Galloway com relação a situações de esporte, não é? E que depois isso foi incorporado pelo mundo empresarial, com as atividades de coach e o desenvolvimento dessa atividade mundo afora, né? E tem a ver com o princípio da nossa natureza dual. É claro que entre o branco e o cinza, entre a luz e a sombra, tem uma gama de intensidades diferentes de cinza e de luz, ou de sombra, né? Mas, de todo modo, nós somos, nós mesmos, constituídos de matéria. Mas essa matéria, nossa célula lá, né, é matéria-energia. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, a gente está sempre nessa dualidade, e para superá-la, né, a gente tem que ter consciência dela e olhar não apenas para o lado claro e objetivo e fálico da vida, que é o lado yang, né, mas também para o nosso lado sombra, não é? O nosso lado mais abstrato, mais poético, mais subjetivo, não é? Mais feminino até, muitas vezes. Então, todas as nossas experiências vividas têm a ver com esses diálogos internos dessas partes que nos constituem. Nosso cérebro mesmo tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O direito cuida da intuição, da criatividade, das habilidades artísticas, e ele comanda o lado esquerdo do corpo. Então, os canhotos geralmente têm o hemisfério direito mais ligado à criatividade, intuição, desenvolvidos. O hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e está relacionado à lógica, ao detalhe, à organização. E para a gente poder juntar essas habilidades todas, a música e praticar música, né? Tocar algum instrumento, cantar, a voz é um instrumento, ou escutar músicas que nos ajudem a fazer essa conexão do lado esquerdo e direito, nos ajuda a ampliar a nossa energia para realizar as atividades. Então, essa é uma dica. Fica aqui a dica, a primeira dica da noite, que é: use músicas de bom padrão vibracional para você poder conectar os dois hemisférios do cérebro ao produzir algo, né? Qualquer que seja, desde lavar louça, né, limpar a casa, para as pessoas pensando nas tarefas bem cotidianas, né, até a criação de um aplicativo, de uma tecnologia de ponta, algo bastante revolucionário. A música sempre ajuda a ampliar a nossa capacidade criativa e de conexão das duas partes, a lógica e a intuitiva. Não sei se já ouviram falar dos 9 solfejos, 9 frequências de solfejo. No YouTube vocês encontram, no Spotify vocês têm playlists com isso, e vale muito, muito a pena utilizar. Tem vários padrões. Olá, Claudinha. Tem vários padrões de vibração, não é? As vibrações de menor frequência até as mais alta frequência, de 174 a 985, se eu não estou enganada com isso, com várias gradações, né? Que estimulam a alegria, saúde e uma série de outras características nossas. Então, primeira dica: use frequências de solfejo para conectar seus hemisférios direito e esquerdo e poder produzir melhor e ampliar sua energia de atuação na vida, não é? Essa sua disposição para realizar as atividades. Oi. E para vencer esse diálogo interno do faço, não faço, sou capaz, não sou capaz,
acolho, não acolho, rejeito, não rejeito, aceito o mandato externo, não aceito o mandato externo, amo, não amo, me expresso, não me expresso, enxergo, percebo, não nego a percepção, nego a realidade, não é? E me conecto de forma mais ampla e olho minha vida de uma forma mais existencial, ou apenas, obrigada, Claudinha, ou apenas eu simplesmente ignoro essa dimensão. Então, viver esse dilema interno, esse jogo interno, como dizia Tim Galloway, não é? Gasta muita energia, não é? E cria resistências internas, porque uma parte quer, outra não quer, fica aquilo equilibrado e a gente acaba muitas vezes paralisado e nada faz. E a energia é dissipada sem realizar um tipo de trabalho. É puro desperdício de vida, puro. Uma forma de superar isso é tomar a decisão de fazer ou de não fazer e seguir adiante e concluir adiante se o que tomou de decisão foi bom ou não. Você pode avaliar a sua decisão, verificando o que você ganha se fizer e o que ganha se não fizer, o que perde se fizer, o que perde se não fizer. E comparar todos esses quadrantes, essas dimensões e verificar para onde você vai. Quer dizer, não é para tomar uma decisão às cegas e sair fazendo da cabeça sem refletir, mas sair desse impasse, desse jogo interno que desperdiça energia de vida. Né? Essa resistência que você acaba criando, pensando negativo, Deus, azar, não tá tudo ruim, eu tenho medo, eu não vou fazer, eu não posso. Isso não ajuda você, pelo contrário, se você atrai pensamento, é uma forma de energia, é uma forma de vibração. E essa forma de energia, ela aciona os nossos neurotransmissores e que acionam certos hormônios. E, por exemplo, pensamentos muito negativos, o pessimista de plantão, tá certo? Vive com cortisol alto, adrenalina alto e na beira de estresse. Porque esses hormônios são os hormônios do estresse, esses neurotransmissores, essas substâncias fisiológicas, eu vou chamar assim, não é? Ao contrário, se você tiver uma abordagem positiva, a abordagem positiva não é negar que tem dificuldade na vida, não é negar que existe desafio, não é nada disso. Pelo contrário, é assumir o desafio e entender, bom, qual é a forma mais positiva de enfrentar essa situação. E por falar nisso, eu acabei de me lembrar que eu tinha que ter dado um telefonema para resolver um desafio hoje à tarde. Eu acabei não ligando, porque a tarde foi toda cheia. Meu Deus, vou fazer isso assim que terminar aqui a nossa live. Mas então, voltando para essa situação, né? A gente focando no positivo, na nossa potência de fazer, no nosso mérito, na nossa competência, na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, né? A gente aposta positivo que vai dar certo, toma os cuidados para que dê certo, para minimizar os riscos de dar errado, não é sair às tontas fazendo as coisas, avaliando o risco, avaliando o plano B caso dê errado e etc e tal. E aí você, com isso, com essa postura diante da vida, você produz substâncias tipo serotonina, dopamina, ocitocina, que animam. São substâncias que estão ligadas à sensação de prazer. Oi, Carlos. E que te animam a realizar as atividades com mais energia. Então, já compartilhando aí 2 dicas. Tomar a decisão de fazer e acionar a sua força de vontade. Ela não é espontânea, a força de vontade tem que ter força para fazer a vontade funcionar, né? Olha, Fátima. E também a questão de usar as frequências de solfejo para poder conectar os 2 hemisférios do cérebro e fortalecer essa força de vontade, não é?
Então, dentro disso, a gente também pode analisar que crenças estão alimentando nossos pensamentos negativos e verificar se elas ainda são úteis para a gente. Porque às vezes a gente traz crenças lá da nossa infância. A minha avó é uma grande. Uma época da minha infância eu vivia com a minha avó materna, né? E eu guardo muito, e depois a adolescência e a vida adulta com a outra avó paterna, né? As duas avós. Então eu trago dessas duas avós muitas crenças e muitos ditados populares. Elas eram pessoas simples, mas muito sábias, na minha opinião. E elas me passaram muitos ditados que de vez em quando eu lembro. E aí eu sempre, quando lembro de um deles, eu pergunto, é realmente aplicável a essa situação? Isso, eu ainda acredito nisso? Isso me ajuda a chegar onde eu quero chegar? Não é? E aí isso é importante, a gente identificar de onde essas crenças vêm. Há também vários testes para fazer isso. Os processos de mentoria, de coaching ajudam muito nesse processo, né? Mas muitas vezes, conversando com amigos, com familiares, a gente consegue começar a discernir e identificar onde é que estão as nossas crenças e o que é que está reforçando o lado negativo ou o positivo da vida. Para pegar essas crenças limitantes e ressignificá-las, colocá-las no lugar onde elas têm que ficar. Né? Bom, já falei da geração de estresse e de sentimento, né? E a partir do momento que a gente se liberta dos pensamentos negativos, né? A gente abre portas para poder começar a se sentir energizado e realizar as coisas. Mas afinal, de que energia está se falando? Não é nada mágico, é física, é vibração. Nós somos constituídos de moléculas, de elétrons que giram, prótons e nêutrons. Vocês já estudaram isso um dia nas ciências. Todo mundo, de algum modo, estudou isso uma vez. Né? E essa energia, essa vibração que o corpo porta, ela indica o pique para realizar as atividades. Qual é o nosso pique, né? Qual a nossa capacidade de mudar a situação que a gente está vivendo e a habilidade de absorver o estresse, tá certo? Olá! Absorver o estresse e mais facilmente do que se eu ficar resistindo a ele, dizendo, dia, vida, azar, tá tudo ruim, não sei o que fazer. Né? Esse índice de energia que a gente consegue medir via uma avaliação de perfil comportamental, né, ele indica a situação em que a gente se encontra naquele momento, em relação às exigências que o meio fazem de nós e em relação às próprias autoexigências. E nos dá, então, uma medida da nossa força e do nosso pique para as atividades do dia a dia. O quanto a gente está feliz e contente, saltitante, realizando o que a gente está realizando, ou o quanto a gente está precisando de energização. E aí, para se energizar, tem que fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre a vida no seu contexto mais amplo, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional e do ponto de vista da empresa, se você for empresário, ou mesmo não sendo o dono da empresa, você... Bom que voltou, maravilhoso. Então vamos lá. Então, assim, existem várias definições para energia, né? Várias definições, né? Mas vamos considerar a energia de cada pessoa que sofre influência, que vão desde a alimentação. Como é que está se alimentando? Como é que está dormindo? Quanto está bebendo de água? É o suficiente para o seu organismo? Quais são as relações? Como é que estão as relações familiares, afetivas do ponto de vista romântico, né? Amoroso, amoroso familiar, social com os amigos, né? Como é que está a saúde? Porque às vezes quando a gente está doente, nós ficamos desvitalizados. Eu tive Covid e, Deus me livre, nunca me senti tão esmaecida como naquele período. Né? A energia está ligada ao nosso motivo para ação. Não é? Ela é o combustível da nossa motivação, motivação para realizar as ações do dia a dia. E ela está intimamente ligada ao que a gente internamente tem como fatores de motivação intrínseca ou também ligada aos fatores de motivação extrínseca, externa.
Você se motiva mais por questões internas suas ou põe o seu motivo de ação na mão dos outros, na mão do ambiente? Tem várias pesquisas científicas que mostram que as motivações intrínsecas, as nossas internas, ligados ao nosso propósito de existir, o que a gente entende como missão de vida, os objetivos maiores que a gente quer alcançar, sustentam mais a nossa energia do que os fatores externos, não é? Já há muitas pesquisas nesse campo. Então, como é que tá? Como é que você está se motivando? Interna ou externamente? Não é? A energia no nosso contexto é motivação, então, para desencadear tarefas e vivenciar situações do dia a dia. Eu não estou falando de coisas mágicas e nem grandes, eu estou falando de bem viver a cada dia, de bem trabalhar a cada dia, de bem empreender a cada dia, né? Ela nunca deve ser, nossa energia, analisada isoladamente. Então, eu já falei de vários fatores que podem estar explicando o nosso ir bem ou o nosso não ir tão bem assim, né? Aí vocês peguem papel e lápis para irem anotando aí resposta a essas perguntinhas, porque ficam questões para reflexão de vocês e tomada de decisão sobre o que vocês vão fazer para ampliar a energia de vocês em relação a cuidados com a saúde, cuidados com as saúdes afetivas, as relações afetivas, não é? Cuidado com as formas de tomar decisão, não é? E é importante a gente ficar registrando e observando o que faz. Se a gente não tem consciência agora, a gente deve criar um caderninho de anotações ou no celular, enfim, que você vá registrando, não é? O que tira, rouba, suga sua energia. Tem lugares que a gente entra alegre, saltitante e sai murchinho, não é? E o que é que te anima, o que te coloca para cima, o que te energiza, para você poder se aproximar do que te energiza e se afastar das coisas que te sugam energia, que às vezes isso acontece e a gente nem se dá conta. Então, observe e registre. Todo final de dia, observe, faça uma avaliação, uma varredura de como foi o seu dia, não é? E veja assim, não, hoje foi um dia bacana, sustentei minha energia de manhã à noite, não é? E tudo bem, mesmo com todos os desafios, eu fiquei ali firme e forte para resolver como precisava resolver. Ou não, e identificar o que é que está te roubando energia e o que é que está te trazendo energia, né? As duas coisas. A energia, ela não é importante só para a pessoa, ela é importante também para as equipes e também para a empresa como um todo, entre equipes, não é? Então, veja bem, fazer essa avaliação de perfil comportamental e índice de energia dos membros das várias equipes para as empresas é fundamental. Às vezes a gente quer alto desempenho, mas não consegue perceber que as pessoas estão desenergizadas. E se não percebe, não consegue nem entender a causa. Portanto, não pode, de fato, fazer aquela vibração pessoal acontecer para que as coisas sejam realizadas com mais excelência e com mais produtividade. Então, esse é um fator muito importante para o resultado das empresas, né? E eles podem ser analisados por equipe, por membro da equipe. Eu participei uma vez, numa das minhas formações em constelação sistêmica, uma era para sistemia organizacional, a gente fez um exercício muito interessante em círculo, é que agora aqui a gente não está em círculo, tá virtual, não sei se isso consegue funcionar, não funcionaria, mas o exercício era, uma pessoa pensa, eu estou na ponta do círculo, não é? E eu penso em algo com a rigidez do meu braço aqui medida, e essa coisa vai passando de um para o outro sem que seja dito, e você mede a energia do grupo, você percebe se eu pensei em uma coisa positiva, se a energia do último do grupo continua firme ou se ele está desenergizado. Porque pensamento de fato é energia elétrica, elétrica e magnética.
Ela é elétrica quando a gente emite o pensamento e é magnética quando é recebido. Então a gente vai formando um campo. Então nas empresas, se alguém chega lá desanimado, entristecido, desvitalizado, isso contamina a equipe. E vice-versa. Se tem um líder que consegue perceber isso e ir gerenciando, lidando, não é que não se possa ficar triste, não se trata disso, mas a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções para que elas sejam vivenciadas na sua extensão adequada, não é? Mas não nos roubem capacidade de produzir. E produzir vida, e estou falando disso em casa, por exemplo, não precisa ser só na empresa, não é tratando o ser humano como um objeto de produção, um parafuso ou um robô no trabalho, não é isso, não se trata de fingir ou esconder, não, se trata de acolher e bem tratar as diversas emoções e sentimentos para que elas não roubem energia para além do papel que elas têm que cumprir na vida da gente, que é aprendizado. Não é? Para além disso, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, tem uma diferença entre motivação e força de vontade. Né? Então, eu não estou motivado. Ok, a gente vai falar já de motivação, desmotivação, motivação intrínseca e extrínseca. Mas tem uma outra coisa que é a vontade, o ato de vontade, o desejo, né? Que é decidir que eu preciso fazer, então eu quero, não sei se eu quero tanto, estou em dúvida, não é? Mas eu posso e eu devo, então faça, decida fazer, porque às vezes o próprio fazer anima, a gente começa a ver resultado e vai ganhando energia, não é? Vai produzindo trabalho e ele vai se transformando em energia que retroalimenta a gente. Os resultados nos animam. Com relação à motivação, a desmotivação está associada a uma ausência de regulação interna intencional. Você está solto, livre, leve e solto. Não está se permitindo desejar. Pode estar num processo depressivo, precisa procurar ajuda profissional, não é? Pode estar enfrentando uma situação desafiante, para além do que se considera capaz de... Porque todo desafio é interessante, mas se a gente acha que o desafio é muito maior do que a gente é capaz de realizar, a gente desanima. Então, tipo assim, vai correr uma maratona amanhã. Eu respiro fundo e digo, gente, bom, eu tô correndo, tô andando 7 quilômetros, mas correr, sei lá, 43 vai ser diferente. De amanhã eu não tô preparada, desanimei. Fiquei desmotivadíssima a participar desse evento. Agora, se me disser que eu tenho um tempo para me preparar e ao final disso eu vou obter um certo resultado positivo que me interesse e que interesse ao grupo ao qual pertenço, aí pode ser que eu me prepare, tá certo? Então, desmotivado é sinal de alerta para verificar qual é o problema. Teoricamente, sempre temos motivos internos para nos motivar, né? Que são os interesses e prazer pela tarefa que a gente vai realizar, pela atividade que a gente vai realizar, né? É uma motivação autônoma, inerente a cada um de nós. Se isso também não está acontecendo, se nada te empolga, se nada te anima, se você não se permite pensar autonomamente o que te dá prazer, também precisa de ajuda. É um outro extremo, né? E no meio da história tem a motivação extrínseca, né, que é ligada a recompensas e riscos de punição, não é? Que a gente chama de motivação controlada, não é? Tem a ver com regulação introjetada, que é a autoestima dependente do desempenho, tem a ver com que se eu me desempenho bem, eu me motivo. Se eu tenho risco de não me desempenhar bem, eu estou desmotivado, né? Isso é uma motivação moderadamente controlada. Uma regulação ligada à importância dos objetivos, valores e regulamentos que você tem para fazer a atividade que tem que fazer, né? Que é moderadamente autônoma, e você já tem autonomia, você já está olhando o que é importante, quais são os valores.
E há uma regulação integrada dessa motivação, né? Que é coerência entre o que você pensa, sente e faz, não é? Entre objetivos, valores e os regulamentos. Aí é uma motivação autônoma, que tem a ver com questões externas de realização, objetivos externos, mas também tem a ver com como é que você se coloca diante disso, com o prazer que você extrai disso, não é? O interesse que você tem que as coisas deem certo. Ficou claro para vocês? Sueli, ficou claro? Cíntia, enfim, Fátima, digam para mim se está claro essa explicação sobre a motivação extrínseca, intrínseca e desmotivação, né? Se não tiver claro, vocês escrevam nos comentários, me mandem mensagens no direct ou no WhatsApp, enfim, e eu vou ter prazer em esclarecer mais ainda, tá certo? Bem, eu ainda trouxe mais um conteúdo para vocês ligado a como é que normalmente a energia se comporta nos perfis comportamentais. Eu não sei se vocês já fizeram teste de avaliação comportamental ou não, de perfil comportamental profissional, mas normalmente é assim, se você é extrovertido e mais orientado para tarefas, você tem um perfil mais executor. Ninguém é perfil, raramente a gente é um perfil único, a gente sempre tem um pouquinho de tudo, não é? Esse perfil é o que possui mais alta energia para atividade, está sempre inventando coisas, empreendendo, tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação, intensidade e alta perseverança. Apesar dos desafios, ele está ali, perseverando, né? Tem muita força de vontade. O perfil dos comunicadores, que são as pessoas mais orientadas para pessoas e são mais extrovertidos, né? Eles também são muito entusiasmados. São pessoas que têm muita sociabilidade e trazem essa energia, são acrescidos da energia também por essas relações, né? Ela sempre está, digamos assim, orientada para servir e para motivar o outro. Então, são influenciadoras, influenciam as pessoas, são pessoas importantes para manter o grupo animado. Essa característica delas ganha força, né, de entusiasmo, na medida em que não existe passividade e alta dose de paciência dos planejadores, que é um outro grupo de pessoas, não é? Que são os orientados para as pessoas, mas que são mais estáveis porque são mais introvertidos. Eles têm dificuldade em se motivar. A energia deles é muito paradinha, não tem movimento, não é? Costumam ser pessoas com traço de indecisão mais fortes que os outros perfis já mencionados, e precisam de ajuda para essa motivação. Então, quem é mais ligado a pessoas, mas mais introvertido, vale ir buscar seus fatores motivacionais internos, intrínsecos, para sempre acender essa chama, não ficar dependendo do outro, não é? Ou depender menos do outro possível, ser mais autônomo, não é? Assim como o analista, que as pessoas que são as pessoas mais introvertidas e orientadas para as tarefas, não é? Que preferem atuar com o estímulo dos demais. A motivação deles vem dos outros, não é? Eles precisam de elogio de desempenho, sobre o que eles têm feito nas atividades, para gerar motivação, energia e continuar atuando. Então, o líder que lidera as equipes que têm esses perfis tem que reconhecer essas características e o perfil de cada profissional para que possa exatamente, digamos assim, energizar ou apoiar a força da energia do executor, né? Contar com o entusiasmo do comunicador para energizar a equipe, não é? Ajudar, elogiar o analista nas suas tarefas para que ele sempre esteja energizado, e também apoiar o planejador para que ele, sendo motivado pelo ambiente, por terceiros, ele possa ficar menos indeciso e mais animado, não é? Para que a equipe como um todo tenha um padrão de energia mais elevado, ligado às atividades, aos resultados
Bem, mas se o desânimo chegou, e ele sempre chega em algum momento, porque eu não acredito que haja alguém que tenha sido 100% animado a vida inteira, né? Sempre tem um momento de desânimo na vida da gente, né? Que questões a gente pode se fazer, né? Papel e lápis na mão, porque elas são importantes, para poder descobrir quais são os fatores que estão drenando energia na vida da gente. Como é que está a vida social? Nesse tempo de pandemia, ela está diferente. Ela pode estar até menos intensa, mas ela pode existir. Como é que está você ligando para os seus amigos, ligando para a sua família e combinando encontros virtuais para alimentar essa necessidade de interação social que a gente tem para manter os vínculos? A sua vida está intensa, moderada ou morna, não é? Quais são os seus hobbies? Você tem um hobby? Eu, por exemplo, adoro jardinagem, então cuido das minhas orquídeas, tenho orquídeas violetas e uma pequena hortinha. Gosto muito disso, me ocupo de conversar com as minhas plantas, molhá-las de manhã, sempre é um prazer, né? Há quem cuide de pet, há quem tenha outros tipos de hobby, né? Eu gosto de ler também, gosto de nadar. Nadar já tem a ver com prática de esporte, que também produz essas endorfinas positivas, não é? Você tem participado de atividades de lazer? Mesmo em casa, a gente pode criar momentos de lazer e prazerosos, não é? Tem se dado tempo para o ócio criativo? O ócio é importante para a gente poder ter momento de criação mais livre, leve e solta, promoção das sinapses do cérebro. Você tem... como é que está sentindo em relação ao seu contexto atual? Né? Muitos de nós tá com muito medo dessa doença, tá com muito medo de perda de emprego, ou está muito triste porque perdeu o emprego, não é? E está pensando em formas de empreender para dar conta da vida. Como é que você está? Se você está nessa fase, você precisa mais de ânimo ainda. Olhe no espelho de manhã cedo, todo dia, dê um belo sorriso para si e diz: hoje vai ser um dia melhor ainda. Cada dia, meu dia vai ser melhor. E siga fazendo do melhor modo possível as suas atividades para conquistar os seus objetivos. Esse exercício, por vezes, parece meio bobinho, e a gente diz assim, mas que coisa ridícula, ficar olhando no espelho e falando para si mesmo, parece que a gente está fazendo um jogo do contente falso. Não é isso, mas é que esse sorriso, o sorriso, é uma atividade que anima a gente. E se a gente não sorrir para nós e a gente não se permite se animar, imagina quem é que vai fazer isso por nós. Não é? É claro, um grande amigo, uma grande amiga, uma pessoa da família querida faz, anima, mas se a gente nem deixa, tem gente que não consegue nem se deixar animar, que você chega lá, o que é? Você quer se fazer ouvir, está irritado, está cansado, quer falar disso e conversar, porque às vezes a gente, quando conversa com alguém que quer bem, a gente alivia, põe para fora aquilo que incomoda, às vezes até põe para fora algo que nem estava imaginando, e aquilo pacifica a nossa desenergização. A gente já fica até um pouco mais animado, né? Mas tem pessoas que nem isso se permitem. Então, às vezes se colocam num balão de pressão e vivem em ebulição quase que a ponto de explodir a cada momento. Isso é muito estressante, é um desperdício de energia enorme, porque não produz trabalho, pode produzir, inclusive, situações conflitantes que roubem mais energia ainda. Não é? Como é que está a prática de esporte? Tem possibilidade? A gente hoje tem tantas aulas na internet, não é? A gente pode sempre fazer alguma coisinha. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente caminhe 30 minutos. Eu imagino que com boa máscara e com cuidado de manter distanciamento, dá para caminhar voltas no quarteirão e completar os 30 minutos que a OMS recomenda, independente de você morar num lugar mais fácil ou mais difícil de fazer isso. Não é? É uma questão de decisão, é uma questão de força de vontade. Não é? Como é que está o seu sono, a alimentação, a ingestão de água? Isso eu já perguntei antes, não é?
Como é que está a sua situação profissional ou empresarial? Como é que você está na sua equipe? Como é que você se sente nela? É possível conversar com alguns membros ou com todos, um a um ou coletivamente, para que vocês possam trabalhar a melhoria da situação para todos, né? Como é que está o seu grau de satisfação em geral com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional e com a sua vida empresarial, né? Na vida pessoal, moradia, relacionamentos afetivos, saúde física, emocional, financeira, responsabilidade socioambiental como cidadão diante dessa situação toda que a gente está vivendo. Como é que você está se sentindo satisfeito em relação a essas coisas? O que você pode fazer para positivamente mudar esse quadro? Pequenas coisas, às vezes é olhar para o problema, para o lado cheio do copo e não para o lado vazio. Agradecer o que já tem para poder alavancar o preenchimento do outro lado. Não é? Isso para também a vida profissional, o ambiente físico e social do trabalho, né? O progresso, a perspectiva de progresso, a gratificação com o que faz. E a vida empresarial é igual, quer dizer, os resultados estão satisfatórios? Para a maior parte das empresas, muitas não. Algumas estão ganhando bastante felizes e contentes com essa pandemia. Muitas fecharam e outras estão lutando. As pequenas e médias estão realmente precisando de apoio governamental para poder ter condições de continuar sobrevivendo. Uma das formas seria empréstimos mais acessíveis, né? E outra forma é manter esse auxílio que foi dado no primeiro ano de pandemia e que manteve a atividade relativamente ativa, não deixou ela morrer total. Essa retirada desse seguro pandemia, aí, se eu posso chamar assim, pode ser muito mortal, sobretudo para as pequenas e médias empresas. Então, como cidadão e cidadã, o que a gente pode fazer para pensar alternativas desse tipo, de modo a que a gente consiga manter o mercado com o mínimo de capacidade de compra, para o esforço de empreender, comparado com os ganhos que se obtém, ser relativamente satisfatório, né? Como é que está o teu modelo de negócios? Pare para avaliar. Modelo organizacional está bem organizado? Dá para repensar os processos de trabalho? O modelo de gestão, não é? Está liderando bacana, planejando e acompanhando a execução dos planos, conhece bem seus clientes, os processos de trabalho estão bem definidos, o processo de preços, qualidade, produtividade, está avaliando os resultados, tem medição? Então, todas essas coisas feitas com, digamos assim, planejamento, acompanhamento e avaliação com indicadores ajuda a nos energizar, e mesmo que a gente se depare com um quadro que não é exatamente o que a gente esperava, é melhor do que a gente ficar intuindo que está bom ou ruim, mas sem ter certeza e sem ter clareza da situação. Minha sugestão para vocês é que respirem sempre muito, né? Fundo, soprem pela boca tudo que atrapalha, não é um exercício respiratório, tipo, inspira pelo nariz, que ativa a parte lógica do nosso cérebro, e expira pela boca, que esvazia a nossa emoção. Toda vez que estiver muito se sentindo desvitalizado, faça uma respiração desse tipo, 7 respirações, ou quantas queira, né? Para de fato, beba água, dê uns saltitos para ativar dopamina, serotonina, ocitocina, né? E siga com a maior energia possível. E se não está conseguindo se energizar, procure ajuda. É sempre possível obter ajuda da família, dos amigos ou de profissionais qualificados, não é? Fraterno abraço, obrigada por vocês ficarem aqui comigo até agora, são 9h46, ou seja, ficamos 45 minutos conversando sobre
energização vital do nosso cotidiano. E dúvidas e comentários, se curtiram, compartilhe com os amigos o vídeo, porque para muita gente esse vídeo pode ser útil, não é? E deixe seus comentários, ok? Segunda-feira que vem estarei aqui de novo, 21 horas, para compartilhar com vocês questões que eu considero fundamentais para o desenvolvimento empresarial, profissional e pessoal, ok? Fraterno abraço, beijo grande e até a próxima.